Boa tarde, seja bem-vinda. Estaremos agora iniciando uma live sobre inclusão e poesia. Estamos esperando o convidado, o professor Cláudio Marques Mandarino, que estará aqui dialogando com a gente. Seja bem-vinda, Hélida. Estamos aqui aguardando, na sequência, as pessoas entrarem, o nosso convidado entrar também. Estamos aguardando. Estamos aqui esperando os professores entrarem. Agradeço a validação do tema muito importante da Nath. A gente agradece. Estamos aqui para discutir essa temática. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando a chegada do professor convidado. Eu sou a professora Ana Paula, uma das coordenadoras do Connect Lab. Aqui ainda entrou o nosso colega professor, que vai fazer a live com a gente. O professor para entrar aqui com a gente, para a gente dar início a esse momento tão especial de diálogo, de conversa. E aí? Boa tarde, professor Cláudio. E aí, tudo bom, professora Ana Paula? Tá travado aqui, né? Você não está me vendo, Tá pelo jeito? travado. Tá travado. Estamos aguardando Então tá. ver se aparece. Eu vou fazer. Aconteceu aquela mesma coisa naquele momento, né? Isso. Se você quiser tentar entrar de novo, a Então gente tá, vamos de aguarda. novo. Certo. Felipe, boa tarde. Florence, boa tarde. As pessoas que estão entrando, boa tarde. Estamos aqui tentando conexão com o professor Cláudio, que é lá de Porto Alegre, né? Para que ele possa participar com a gente nesse diálogo sobre inclusão e poesia. Né? Ele tentou entrar e deu um problema de conexão, ele vai reestabelecer o pedido, né? Eu peço que as pessoas, quando quiserem se manifestar, utilizem o chat para a gente poder flexibilizar melhor o diálogo aí com o professor Cláudio. É um tema inovador, principalmente no campo da educação física, mas a poesia já percorre o campo da educação de maneira mais geral. É um tema de uma relevância interessante quando a gente pensa que esse é um momento em que as sensibilidades estão movidas, né? E a poesia pode ser um mecanismo, uma possibilidade de problematizar questões emocionais, mas também pedagógicas, acerca dessa condição atual que estamos vivendo. Já estamos cientes que está travando. O problema da conexão aqui está fluindo, a gente tem um problema de conexão com o convidado. A gente está aguardando o convidado, vai agradecendo as pessoas que estão entrando, estamos esperando o convidado entrar para que a gente possa fazer o convite e estabelecer o início da comunicação. Sejam bem-vindos. Mais uns minutos já estaremos aí conectados para o nosso diálogo, para a nossa tarde. Antes, se o professor Cláudio consegue entrar. Aguardando mais um pouco. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, viu? A gente pode ir dialogando enquanto o professor Cláudio não chega. Ah, que bom! É sempre bom ter notícias de ex-alunos. Que bom que você está com saudades, Nath, porque provavelmente significa que você passou bons momentos aqui na faculdade e suas recordações, espero, sejam de grande gratificação, né? Não só como aluna, mas também como pessoa, né?
Seja bem-vindo, Ricardo. Olha que legal. Nossa, isso são notícias que deixam a gente muito feliz, né? Ex-aluno, hoje professor do IF Goiano. Parabéns. Feliz que vocês tenham vindo dialogar com a gente aí. Muito bacana. Muito legal. E ainda aguardando. Recentemente a gente teve uma participação agora nas às 4 horas na TV UFG falando sobre exclusão digital, que é o que a Gabriela está aqui comentando, né? E também já vou adiantar para falar para vocês que semana que vem nós vamos ter outra live, né? Nesse mesmo horário, que também vai discutir questões sobre o ensino remoto, mais especificamente o ensino remoto, dificuldades docentes, estratégias de ensino, com o convidado Edmar Patrick Madureira, de Tocantins, mediado pela professora Florence, né? Então, na semana que vem estaremos aqui novamente. Acho que o nosso convidado está, de fato, com problemas de conexões. Vou ver se eu consigo contato com ele via WhatsApp, vocês me dão licença um segundo, para a gente continuar. Ainda aguardando o nosso convidado. Ele estava online até agora, a gente tem que lembrar que ele é de Porto Alegre teve um problema com as conexões em virtude de uma bomba climática ontem, né? Então, é uma das regiões afetadas, então é provável que isso esteja dificultando um pouco a conexão. Ele acabou de me avisar por WhatsApp que está reiniciando o computador e que logo em seguida ele deve estar entrando. Então, continuamos aqui aguardando, espero que vocês permaneçam com a gente para esse debate. Bem-vinda, professora Ana Márcia, bem-vindo, professor Humberto, e as demais pessoas que acabaram entrando enquanto eu estava verificando o WhatsApp, sejam bem-vindos. Estaremos dando sequência às atividades na sequência, assim que o professor Cláudio puder entrar. Aqui a gente tem o Felipe Gabriel Ferreira de Souza, do curso de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, de Itumbiara. Seja bem-vindo, Felipe, participe conosco durante essa live. Vamos dialogar aí, então, relembrando sobre inclusão e poesia, né, em tempos de ensino remoto. E aí convido vocês a aguardar um pouquinho, em função de um problema com a tecnologia, com o nosso querido professor Cláudio. Ele já deve estar chegando. Vamos esperar que se resolva positivamente os problemas técnicos para a gente realizar essa live. Enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser iniciar alguma conversa, a gente está aberto aqui aos comentários, viu, gente? Pode comentar, falar alguma coisa, falar sobre qual a expectativa que vocês têm, que aí eu já vou organizando aí para quando o professor Cláudio entrar. Né? Importante essa participação de vocês. Né? A gente acabou de vir um debate na TV UFG, em que a gente falava sobre as dificuldades que os professores encontram nesse momento de ensino remoto, né? Mas também as dificuldades que os alunos encontram. Né? E não se trata só de uma questão de acesso ou de ter novas tecnologias, mas também, né, de formação em relação à possibilidade de trabalhar com a tecnologia, de como pensar a relação do conteúdo mediado pela tecnologia, né? Isso é uma demanda bastante forte na atualidade, né? E os professores se veem numa situação bastante complexa. Em função disso, a gente está criando possibilidades para
para que a gente possa negociar novas estratégias, né, para ajudar os professores e nos ajudar nesse processo tão inusitado. Acho que agora o professor Cláudio deve estar entrando. Que ótimo, Viliane Lopes. Essa questão da poesia, o professor Cláudio tem uma vasta experiência com práticas, né? E ele vai poder te dar algumas dicas bem interessantes. A obra dele, né? Ele tem vários textos escritos sobre práticas pedagógicas na relação com a poesia, que eu acho que podem certamente lhe inspirar a pensar esse trabalho, que na educação física, em especial, é bastante inovador, né? Nas outras áreas, a gente já tem alguns elementos sobre isso, mas, de qualquer forma, a ideia é de que nessa live ele possa trazer bastante informação. Seja bem-vinda, professora Vanessa. Estamos aqui com problemas técnicos, aguardando o nosso convidado, que está com dificuldade em função, provavelmente, do acesso à internet, né, que teve problemas na região sul. Eu vou tentar de novo pelo WhatsApp. Mandarim, estou te enviando a solicitação. Acho Alô. que agora foi. Acho que agora chegou. Uhum. Oh, muito bem-vindo, professor. Estão me vendo? Não, ainda não. Não? Bom. Mas estamos conseguindo ouvi-lo. Então, que pena que não estão vendo, mas eu acho que a gente tem que tentar garantir pelo menos a conversa, né, professora Ana Paula? Sim, sim. Então, aqui a professora Viliane pediu para me apresentar. Eu sou a professora Ana Paula, da Faculdade de Educação Física e Dança, da Universidade Federal de Goiás. Estou organizando, junto com a professora Florence e o professor Sérgio, uma sequência de lives para debater as questões de ensino remoto. Questões que são relativas às demandas dos professores, no sentido de uma dificuldade, né, de lidar com esse momento de isolamento social. E aí a gente teve a ideia, né, no grupo, né, no nosso laboratório, de organizar uma oportunidade de acolhimento, né, e troca de experiências. E é nesse sentido que a gente convidou o nosso querido amigo, professor Cláudio Marques Mandarino, que é uma referência aí na minha formação nas questões sobre inclusão e diferença, né? E mais recentemente também nas questões relacionadas à poesia. E aí, então, eu queria que o professor Cláudio se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua prática, para a gente poder dar início à nossa conversa, professor. Então, tá. Então, em primeiro lugar, agradecer ao convite feito pela minha querida colega Ana Paula. Né? Já nos conhecemos há um bom tempo, sim, principalmente a partir dos eventos, né? Do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Então, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, esse espaço assim, de distanciamento. Né? E, então, o que eu posso comentar no primeiro momento para vocês, ou seja, de que lugar que eu estou falando. Tá? Eu sou professor na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, fica em São Leopoldo, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E sou professor também na Rede Municipal de Porto Alegre, nos últimos 4 anos atuando na educação infantil. Mas eu tenho 54 anos, então já tenho uma boa experiência de passagens em espaço escolar. Eu iniciei, após a minha formação, no ano de 1988, comecei a trabalhar na educação infantil, depois tive experiências
no ensino fundamental, escolas especiais que atendem alunos com deficiência intelectual. Aí vieram a especialização, veio o mestrado e desde o ano de 2000 atuando também na universidade. Tá? Então, outra coisa assim, eu não me vejo como poeta, né? Digamos que eu tento usar o poema, né, ou a poesia, tá? De uma forma que ele possa me ajudar a me constituir enquanto professor, tá? E também fazer com que aquilo que está sendo trabalhado com alunos e alunas, tá? Seja um recurso pedagógico. Tá? Então, acho que essa seria uma primeira apresentação, tá? Para começarmos a conversa. Ok, Cláudio, a gente agradece a apresentação, mas eu queria falar que eu já tive experiências em ouvi-lo e, né, é bastante gratificante ver as suas experiências poéticas. Uhum. Realmente a gente tem uma experiência partilhada, né, no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, no GTT Inclusão e Diferença, que Isso. acredito, onde você tenha uma relação muito forte com a sua produção científica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, dessa sua participação num grupo de trabalho que trata da diferença para pensar a sua atuação na escola. Então, assim, a passagem para uma entidade científica como é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte é uma passagem constituinte, né? Constituinte do meu modo de ser e agir, tá? Enquanto docente, enquanto alguém que está ali encontrando caminhos, né? Procurando caminhos, olhando para aquilo que tu podes desenvolver, tá? E aí, como eu tenho essa experiência de estar em dois campos de atuação, que é o campo acadêmico, pesquisando as questões relacionadas à inclusão, as questões relacionadas à docência, à educação física escolar, tá? E também tendo essa experiência cotidiana, tá? no espaço escolar. Tá? Então, o que mais forte ficou nessa passagem pela escola foi a questão da atuação com os alunos com deficiência intelectual e já no mestrado pensando essa questão da inclusão. Tá? Então foi por esse caminho, tá? Que eu fui me aproximando, tá? Dentro dos vários GTTs que o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte tem, tá? O GTT Inclusão e Diferença foi aquele que eu comecei então, colocar à disposição, né, um diálogo acadêmico, tá? E que ele permite que a gente possa ampliar as nossas possibilidades de conhecer o outro, né, o outro como as outras pesquisas, tá? Saber como nós lidamos com as nossas pesquisas, tá? Como que nós aprendemos a defender as nossas pesquisas, as nossas ideias, tá? Entender as ideias dos outros, tá? E vermos como que esse ethos, né, que se constitui nesse processo dos GTTs, tá? Ele reverbera e volta para nós. Tá? Então, nesse voltar para nós, nós vamos fazendo aquilo que o Michel Foucault diz, né? Passando por um processo de experiência de si consigo mesmo. Tá? A experiência como algo que é transformadora de si. Tá? Uma experiência para o Michel Foucault é aquilo que nos transforma, tá? Faz com que a gente saia diferente, né, de como nós entramos. Excelente. A experiência, né, transformadora, né, e que com certeza sairemos diferentes do que nós entramos, é essa situação atual, né? Acredito que a gente não volta para um normal de antes, a gente volta para um outro normal, né?
se a gente pode falar assim. Eu gostaria de saber como é que foi que as instituições em que você trabalha, a escola e a universidade, indicaram, né, os seus trabalhos durante esse período de isolamento social, né? E como é que você se colocou nesse cenário também? Bom, então nós tivemos aí duas particularidades. Na escola de educação infantil, tá? Assim que no final de março, tá? Já se começou a pensar no isolamento social, tá? Aqui em Porto Alegre, primeiro liberaram as escolas do ensino fundamental. Tá? Eu fiquei muito incomodado, porque eu trabalhei uma semana ainda na escola infantil, sabendo que estávamos ali já dentro de um risco para a nossa saúde e a saúde dos alunos. Tá? Então, primeira incomodação que teve foi em relação à questão da educação infantil, permanecer uma semana a mais. Depois ela entrou também dentro do próprio isolamento. Né? Uhum. E e assim como funcionou, nós começamos a nos reorganizar, a termos encontros semanais para realizar tarefas, e aos poucos a gente foi se reorganizando no sentido de ver como que nós poderíamos pensar atividades para os nossos alunos. Tá? E Então esses teve encontros, eles não eram presenciais, né? Eles eram online. online, tá? Com os professores da escola online, alguns momentos semanais nem tem um encontro, só tem as tarefas a serem realizadas e Uhum. algumas tarefas a serem passadas para as crianças que a direção da escola repassa para as famílias. Tá? E No esse caso, repasse, Cláudio, só porque para a gente é interessante esses detalhes, né? sim. Esses repasses da escola para a família, eles são também online ou existe algum tipo de disponibilização de material para as famílias, alguma coisa assim, para isso? Não teve nenhuma dessas situações. Tá? A disponibilização foi pelo Facebook, pelas mídias digitais, tá? Então, por Ok. assim, online, né? Mas não Uhum. teve nenhum material disponibilizado, até porque a ideia era evitar o contato social Claro. mesmo. E, bom, dali se perdeu um pouco o controle, assim, o acompanhamento, tá? Do que estava sendo feito. Tá? Então, como em alguns momentos a escola, a direção da escola, ela tem que distribuir alguns kits de alimentação, e a comunidade vai lá buscar. Então ali tem uns retornos de, de encontros com os pais, dizendo das saudades que tem, que os filhos têm da escola, mas sempre uma coisa muito cuidadosa no sentido assim, de não expor, né, tanto a Uhum. comunidade quanto as crianças. Tá? E em relação à universidade, tá? As aulas continuaram. Tá? A Unicinos tomou a decisão de migrar do presencial para a educação remota, não, ensino remoto. Então, a última semana de março em diante, tá? Nós passamos então a usar a plataforma Moodle. Tá? E ali começamos a ter os encontros com os alunos do curso de Educação Física, e eu tenho uma disciplina também que é do curso da Pedagogia, que é chamada Corpo e Currículo. Ok. E deixa eu te perguntar, a rápida adaptação, né, na universidade para o ensino remoto, ela foi problemática? Vocês resolveram de forma individual, cada professor com a sua disciplina? Ou houve algum tipo de conversa ou organização coletiva para aderir a esse ensino remoto? Na verdade, foi uma deliberação da própria universidade. Tá? Não Sim. houve tempo de fazer dos professores se organizarem, até porque naquele momento, final de março, nós não tínhamos ali os aplicativos Teams, Zoom, não usávamos esses recursos, né?
foram surgindo no decorrer. Então, não houve esse momento de diálogo, houve sim a gente seguir as orientações da própria universidade, né? E eles passaram vários tutoriais para nós, né? Vários apoios, criaram espaços de apoio para os professores e as professoras. E, basicamente, a partir da entrada no mês de abril, é que ele passou a ter mais força no remoto, né? E, bom, foi uma aprendizagem para todos nós, repassar todo o conteúdo que estava numa plataforma para outra, né? E começarmos a agendar os encontros com os alunos, acalmá-los, né? Porque eles também tinham a sua questão de investimento para a sua formação, né? Por ser uma universidade privada. E dizer que essa é uma questão excepcional, não é a proposta da universidade, mas diante das condições que foram dadas, né, isso iria preservar todos, e aí tentamos, de alguma forma, tentar garantir o melhor possível esse processo formativo dos alunos, o que gerou também uma aprendizagem para todos nós. E nesse processo aí, assim, de ensino remoto, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais foram as principais dificuldades, né? Tanto na experiência da universidade privada, quanto da escola na educação infantil, né? Que são tão distintos os lugares, né? Que estratégias, né? E que dificuldades que você enfrentou aí, que estratégias que você criou para lidar com essas situações, assim? Então, primeiro, assim, a educação infantil, né? Diferente do ensino fundamental aqui de Porto Alegre, onde os professores continuaram tendo contato com os alunos, né? No ensino infantil, nós basicamente não tivemos mais esse contato. Tá? Passa também das questões de as duas escolas que eu trabalho serem mais periféricas, terem famílias com mais vulnerabilidade social, questão econômica também interfere na questão de acesso à comunicação. Então, nesse caso da educação infantil, ela acabou acontecendo somente com tarefas, né, que a escola e que a própria Secretaria Municipal de Educação passava para os professores, tá? Como fazer novamente a leitura da BNCC, estudá-la novamente. Aqui também tem o referencial curricular gaúcho. Então, organizarmos lives com alguns colegas, temas. Tá? Então, nesse sentido, da experiência da educação infantil, tá? O que eu diria assim, as crianças estão em casa com as famílias, tá? Nós não estamos conseguindo acessá-las, tá? Como o fundamental está acessando. Agora, em relação ao Unicinos, tá? Eu tinha uma disciplina, né, que é o estágio supervisionado na educação infantil, outra disciplina, estratégias de ensino e inclusão, tá? Que trata um pouco do tema que a gente está vendo aqui, e a disciplina de corpo e currículo da pedagogia. Então, principalmente a do estágio infantil é que gerou mais angústia em relação aos alunos, porque eles não teriam contato direto com as crianças. Claro. Então, o que eu procurei fazer, né? Que no dia a dia, quando eles estão já nas escolas, fica mais difícil, né? É olharmos plano de aula, tá? Detalhadamente a cada semana, tá? O plano de aula que eles iriam... Porque eu comentei com eles, vocês vão planejar como se você estivesse na escola e nós vamos discutir esse plano de aula. Tá? Então, isso exige de nós um repertório de ver como que isso aí vai acontecer dentro dos seus desafios com as crianças. Tá? Eu trabalho com um eixo, tá? Que agora, ele vai ser publicado agora no livro do professor Arlindo, tá? Também circula no GTT, e aí eu coloquei ali esse eixo que é o que eu chamo de densidade pedagógica. Tá? Fazer com que o conteúdo
está sendo trabalhado, ele tenha mais densidade pedagógica, né? Ou seja, tenha mais sentido, né, para os alunos e as alunas. Tá? E aí que entra também a questão dos poemas. Né? Então, Uhum. eu marquei bastante com ele isso aí, porque na educação infantil eles fazem coisas que eu também faço na escola. Tá? Eles têm que, depois de uma semana de aula com os seus alunos, eles têm que escrever um poema, e esse poema tem que ser entregue para as crianças, lido para as crianças no início da aula, e colocado na agenda de todos eles. Tá? E também é solicitado que os pais leiam esse poema em casa para seus filhos. Tá? Para que cada vez tenha mais sentido, né, esse conteúdo que está sendo trabalhado. Outro elemento da densidade pedagógica eles estão trabalhando pular corda. Essa atividade do pular corda ela dura um mês inteiro. Tá? Ela não é como uma tarefa Não uma isolada. atividade somente, né? Ou seja, então, para que tu possa acompanhar o processo de aprendizagem pelo qual a criança passa. Tá? E aí, como que tu também está conseguindo fazer com que isso te exija, né, enquanto acompanhamento do desenvolvimento da criança e enquanto pedagogia. E aí entram também eles fazerem desenho daquilo que eles estavam fazendo nas aulas de educação física, fazermos varal de poesias, varal de desenhos, e aí procura contaminar o máximo possível aquele conteúdo, e isso que eu chamo então de dar mais densidade pedagógica. Então, na educação infantil, eu marquei muito com eles essa questão que eles iriam fazer cotidianamente. Ok. Nas disciplinas de estratégia, pode falar. Não, assim, é só para a gente marcar, então, que de uma certa forma, né, essa relação com a densidade pedagógica é uma associação em que a arte favorece a produção de sentidos, né, para a Sim, sim. prática pedagógica, para o aluno. Faço esse encontro com os poemas, mas de repente, se eu tocasse violão, eu iria no início da aula cantar uma música para eles. Tá? Eu Ótimo. faço isso quando eu trabalho capoeira com eles, né? Porque aí, em Ok. vez de escrever poemas, eu escrevo ladainhas. As Legal. ladainhas da capoeira são os poemas que entram naquele mês para serem trabalhados com eles. Tá? Muito bem. Então, Carlos, uma das coisas que eu acho que tem interessado as pessoas que estão aqui, que antes dos problemas técnicos aí, é a ideia de entender um pouco, né, esse movimento, né, da relação do seu desejo de aproximação da prática pedagógica com a poesia. E aí, como é que fica, né, essa relação que era tão presente na sua prática pedagógica, que é a poesia, né, numa relação de ensino remoto, né? Quais são as expectativas que a gente pode ter com uma associação com a poesia nesse momento atual? Muito bem, uma pergunta difícil, né, de ser respondida. Tá? Por isso Mas, que a gente por passa exemplo, para os intelectuais do assunto, né? no campo assim escolar, onde nós não estamos tendo esse contato direto com as crianças, né? Tá? Sim, Isso aí não está acontecendo. Tá? claro. Agora, no campo acadêmico, formativo dos alunos de educação física, tá? É, e aí que era onde eu ia começar a comentar sobre a disciplina de estratégias de inclusão, né? Onde eles também têm que pensar ali como incluir alunos cegos, como incluir alunos com deficiência intelectual e organizar planejamento. Né? E ali também eu já solicito para eles que eles escrevam um poema sobre aquela aula que eles haviam planejado. Né? Uhum. E esse movimento é um movimento para já ir colocando eles dentro de um exercício da docência, né? E também de um ethos docente inclusivo, ou seja, um modo de ser e agir para e com a inclusão. Tá? Então, um movimento que eu tenho feito enquanto pesquisa, né, na questão da inclusão é
fazer com que esse modo de ser e agir, tá, ele faça com que os alunos tenham uma responsabilidade sobre esse outro. Tá? Mas para ter a responsabilidade sobre o outro, tem que fazer um outro movimento, né? Que é o movimento de cuidar de si mesmo. Tá? Então tem vários eixos que vão entrando nisso aí, né? Então, juntamente com a questão do ethos docente, tá? E aí que está colocado, eles têm que também fazer um exercício do cuidar da sua formação, né? Tá? Então, o professor cuida da sua formação para cuidar da formação do aluno e vai cuidar posteriormente da formação dos outros. Então, esse é um outro eixo, tá? Que é o eixo que eu estou trazendo aqui na minha tese de doutorado, que é a docência cuidadosa. Tá? Mas, então, só para dizer assim, ó, algumas questões relacionadas a esse movimento que os alunos fazem, enquanto ethos docentes inclusivo, né? Eles fazem o trabalho, e aí um deles, um dos alunos, escreveu esse poema aqui, ó, Caminhos. Inclusão é importante, é uma forma de fazer com que todo diferente venha conviver. No mundo dos iguais, como se fosse utopia, queremos experiências normais e não sonho e fantasia. A inclusão tem que ser uma forma para refletir, onde todos procuram ter o seu jeito de existir. Incluir deve ser uma grande experiência, em que todos construímos atrás da convivência. O principal da inclusão é sua forma de acolher, é ver o outro como alguém que tem muito a crescer. Neste caminho de crescimento, todos temos de levantar, ensinando e aprendendo, vamos todos caminhar. Então, esse é um dos poemas que um aluno fez, tá? Que entra o movimento de como usar o poema, no sentido de se constituir quanto professor, tá? Mas ali olhando como uma intencionalidade, né? A intencionalidade de fazer com que isso atinja ele, atinja o seu aluno, capture ele, tá? A partir dessa estratégia. Ali também entra a questão da densidade pedagógica. E entra também as formas de dizer, né? Eu acho que do ponto de vista da diversidade, a gente às vezes esquece que a gente pode falar de diferentes formas, né? E que algumas pessoas se expressam melhor de formas diferentes, né? E às vezes essa normatividade que a gente tem no campo acadêmico científico, né? E inclusive no campo escolar, muitas vezes, menos nas séries iniciais, né? Que faz com que, às vezes, um bom aluno tenha dificuldade de mostrar a compreensão do conteúdo, ou tenha dificuldade de expressar a produção de saberes, porque é exigido sempre dele esse conhecimento de uma mesma forma. E eu acho que a poesia, nesse sentido, pelo que você está falando, Cláudio, ela tem a possibilidade aí não só de um olhar para fora, mas um olhar para si, e também de se reconhecer nesse lugar, né, de autoria, de um sujeito que é capaz, né? Isso é muito interessante. O que nós temos que entender, né? Não perder de vista a nossa responsabilidade enquanto professores e professoras, né? A responsabilidade com a formação, né? Desses que vieram ao mundo, que são os alunos, são as crianças, né? Aquilo que a Hannah Arendt vai dizer num texto sobre educação, né? A crise da educação, né? Um texto que ela escreveu lá em 1950. Depois de resolvido esses planejamentos relacionados ao conteúdo, né, ao conhecimento ser transmitido para os alunos, ser apresentado para os alunos, tu também possa ver que é possível explorar outros elementos que também compõem esse processo formativo, né? E aí, o que eu quis fazer, né? Apesar do poema não estar na nossa formação acadêmica, né? Não temos disciplinas no curso de Educação Física sobre literatura, né? Tá? Então, eu comento com os alunos sobre isso, mas digo que isso não nos impede de arriscar, de tentar, tá?
Mas isso me provocou a ver como é que a academia iria aceitar esse exercício, né? Então eu comecei a escrever os artigos, né, e enviar para as revistas. Uma delas foi a Pensar a Prática, né? Uhum. Também acabou publicando um ensaio sobre a questão da poesia, né? E a parresia. Tá? Então, tu vê que o campo acadêmico, de alguma forma, ele vai também entendendo, desde que tu também utiliza a linguagem acadêmica, né? Tá? Sim, ele vai se apropriando dessas Uhum, linguagens e desse diálogo uhum. entre as formas de linguagens também, né? Cláudio, acho que você tem dado uma contribuição interessante nas suas produções. Agora, só mudando um pouquinho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, para as pessoas que estão assistindo, como é que você vê a possibilidade de inclusão das pessoas com deficiência na relação com a poesia? Será que isso dá uma possibilidade de explorar o potencial dessas pessoas, dessa população? Ou isso seria um movimento na contramão? Não, não tem nenhum movimento na contramão, até porque é, vou pensar o poema como uma forma de resistência, né, uma forma de denúncia, tá, uma forma de mostrar as diferenças que estão presentes na sociedade, tá, é, de colocar é, a possibilidade de pensarmos, tá, sobre esse presente, né, que é um presente extremamente excludente que nós estamos vivendo. Tá. Isso não deixa nem um pouquinho assim afastado do que tu está perguntando. O que eu não tenho assim elementos para te responder assim seria na questão do contato direto, né, com esses grupos, tá, para discutir o que nós poderíamos fazer, tá, no campo acadêmico, como é um pouco disso que tu está trazendo, né? Como que nós problematizamos, tá, a questão do isolamento social, da pandemia, tá, em relação à questão de algo que nos afasta dos outros, né? Ou seja, não nos coloca em situação de nos incluirmos junto aos outros, tá? E temos que encontrar outras alternativas para que esses encontros, tá, eles aconteçam. Tá? Então, as lives hoje em dia, tá, são as coisas que têm acontecido de uma forma que tem aproximado as pessoas, né, e de alguma forma feito com que a gente pudesse perceber que não está tão isolado assim. Tá? Agora, tente imaginar como que isso aí iria acontecer com uma pessoa que é surda. Tá? A imagem é fundamental para que possa ter ali a linguagem dos sinais. Tá? A questão das pessoas que são cegas, tá? O som é fundamental, tá? O áudio para que isso possa acontecer. Tá? Pegando dois grupos assim em que a questão sensorial assim ela prescinde da mídia digital, né, tá? Para que ela possa acontecer, né? Um som, outra imagem. Tá? Então, desde que tu possas, como é que eu posso dizer, olhar para essa situação, tá? E nós estamos passando como algo que é o princípio da discussão da inclusão, tá? Quando as primeiras discussões sobre a questão da inclusão elas acontecem quando aconteceu a peste bubônica. Ah, deu uma trava-língua assim, né? A peste bubônica. Tá? Que estava não no rato, mas na pulga do rato. Né? Então, ao não saberem como lidar com a peste bubônica, o que se fazia? Isolavam-se as pessoas. E o que se fazia? Quem tinha peste bubônica não poderia ter contato com os outros. Tá? Então, uma das primeiras
políticas que a gente pode pensar de inclusão e de exclusão, tá? Seria a atuação do Estado, né? Seria essa aí, porque agora tem uma atuação do Estado, né? Então, do isolamento social tem um direcionamento, né? Embora existam ali concorrências entre o governo federal com os estaduais e municipais, tá? E as mediações do STF, né? É algo que não pode ser deixado para a decisão da pessoa, né? Porque as pessoas não conseguem olhar um conjunto maior em relação a uma saúde pública, tá? Uma política de saúde pública. E isso gera, para quem já passava por um processo de exclusão, né? Tá? E ainda ficar isolado, ou seja, não tem a possibilidade de vivenciar as tensões do dia, né? Um cadeirante sair à rua com sua cadeira de rodas e ver que não tem um rebaixamento, não tem uma rampa, tá? Ou seja, para poder reclamar para o Estado. Se ele está em casa, ele não sai, não reclama. Tá? Então, isso anula um pouco a sua própria exercício de argumentação, né, para buscar os direitos que estão colocados ali. E, ao mesmo tempo, tu vai vendo outros movimentos que eles fazem no sentido de tentar não perder os direitos, né, face à ação do Estado, ou seja, o governo federal. Né. Eu acho que tem muitos elementos, né, para serem colocados aí, né? Mas eu não teria, talvez, tantos subsídios ainda para poder fazer essa leitura nesse momento. Eu queria fazer dois comentários que as pessoas comentaram aqui na live. Um é da professora Ana Márcia, que está nos assistindo também, que falou que você é um excelente artesão, além de poeta. As letrinhas, os nomes, né? A letra gótica? Das agendas e tal, né? Então ela chamou a Também tem. atenção. Que você é um artista, né? Acho que é importante dizer um pouco disso também. E a professora Gabriela estava comentando aqui a necessidade, né, de ter um curso ou uma possibilidade de formação nessa iniciativa que você começa de fazer um desenvolvimento entre o ensino na educação física e as relações com as práticas pedagógicas envolvendo a poesia. Eu acho que, como você destaca, né, há poucos trabalhos, e você é um desbravador nesse ano, acho que fica aí uma dica bem legal, viu? Acho que a gente promove aqui pelo Connect Lab ainda, se você quiser. Eu fico à disposição, né? O que eu gosto de comentar, assim, ó, é que nada do que eu penso, assim, quando eu vou utilizar enquanto poemas, desenhos, né? A questão da as práticas pedagógicas artesanais, né? Se a gente for pensar a questão da artesania como algo que, quando a gente pensa na nossa prática pedagógica, a gente aprende a fazer como o artesão aprende a fazer a sua artesania, né? Nós aprendemos a nos tornar professores e professoras, aprendemos a dar aula, né? A criar os nossos modos de ser e agir, nossos modos de ensinar. Então tem uma artesania nesse lugar, né? Então fico à disposição que um espaço como esse seja criado, tá? Não teria nenhum problema. Mas o que eu queria dizer assim, não tem nada de novo nisso aí. Tá? Se for discutir na questão no campo da pedagogia, quem trabalha em sala de aula com as crianças, isso não é uma novidade. Tá? Talvez algo assim que seja mais surpreso se ver é que acontece na educação física. Tá? Mas no campo assim, do ensinar, se dedicar a criar estratégias para os alunos, não tem uma inovação. Tá? Eu não olho para esse lugar da inovação, não. Eu olho para isso como algo que me constitui como professor, tá? E procura dar mais sentido, né, para os alunos. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta, Cláudio, que é mais do campo hipotético, né? Pela sua experiência com o trabalho com a poesia, você acha que seria uma estratégia que eu ou outros professores poderíamos adotar
para aproximar e acolher os alunos nesse momento de ensino remoto, principalmente se a gente pensar que esse é um momento que envolve ausência do encontro, ausência de experiências escolares, ausência de encontro da rua, né, com os vizinhos, né, e também um momento em que a gente vivencia, né, não só a ausência, né, mas a dor de não estar Uhum. presente, né, a Sim. dor da saudade, né. Será que a poesia seria, né, na sua opinião, aí pela sua experiência, uma possibilidade de falar de si, falar e olhar para si, assim, que os professores poderiam estar experimentando nessa prática, nesse momento agora? Eu acho que é uma possibilidade, né? Em vez de fazer circular o vírus, faça circular a poesia. Oh, Então, se cada um fizer uma poesia e levar adiante, né? Ou seja, que se possa fazer uma corrente da poesia, um encontro poético, ou seja, isso é possível, encontro poético, gostei disso. tá? Então, Podemos algo que organizar um nós encontro poético. podemos, tá? Algo que nos toque, né? Que nos movimente e que produza coisa em nós, né? Tá? Então, Verdade. eu acho que eu estava esquecendo de comentar algo assim sobre a questão dessa questão do isolamento social e do ensino remoto, né? Porque eu sou muito defensor do ensino presencial, né? Tá? Eu acho que eu me olharia muito mais como um professor raiz do que como um professor Nutella, né? Tá? Sim. Aquela expressão que um tempo atrás estava dizendo, aquele é professor Nutella, aquele é professor raiz. Tá? Porque eu sou muito mais direto, assim, né? Essa questão do contato direto com as crianças é importante. E um Eu tempo atrás, acho que a tecnologia né? não substitui a Não, presença. isso mesmo. Aí, todo aquele discurso, né, que está se querendo fazer para desconstituir a escola pública, tá? Principalmente a escola pública, tá? Ele basicamente não se sustentou nesse momento, né? Porque é um momento que os pais não estão conseguindo dar conta desse ensino em casa. Por quê? Porque eles não foram formados para serem professores. Tá? Exatamente. A formação deles é outra, tá? E eu não sei qual que saberia dizer, poderia dizer médico, pedreiro, tá? Mas eles não são professores. Tá? Embora eles gostem de se meter, muitos gostem de se meter na educação e dar palpites, né? Mas tem um Sim. professor que ele faz uma analogia bem interessante, né? Porque as pessoas, pelo fato de passarem pela escola, terem sido alunos, eles acham que eles sabem como deve ser a educação, né? Aí ele diz o seguinte: não é porque eu atravesso a ponte que eu vou aprender a fazer uma ponte. Ah, boa. Aí não é porque eu Muito sou bom. aluno, passo pela escola como aluno, que eu vou aprender a ser professor. Aí você tem muito suor, tem muito investimento na nossa formação. Né? E aí, Sim. eu não sei como é que nós estamos no tempo, mas eu queria fechar, eu tinha escrito um poema para vocês aqui, né? Então, Ah, eu proponho que você faça, porque estamos aqui no limite. por isso que eu já separei aqui, né? Tá? O poema assim, é Inclusão em Poesia. Tá? Em tempos de pandemia, as palavras encantam, cantaria, sentidos diferentes que quebram corrente, resistindo contra a ironia, presente em corpo de tirania. A poesia carrega a balbúrdia da mania de conectar-se, temas no laboratório de inclusão das diferentes Marias, dos diferentes Joãos que estão na academia. Uau. Esse é um presentinho para vocês. A gente agradece a generosidade, a sensibilidade, a Uhum. presença, Cláudio. É sempre um prazer conversar com você. Eu acho que você deixa assim, Igualmente. uma contribuição para a gente, né, de sensibilidade, né, e de compromisso, né, com a ideia de densidade pedagógica, né, que eu tenho certeza que é algo que quem está assistindo vai querer investigar, vai querer conhecer nessa sua proposta, de intensificar os sentidos, né. Então a gente agradece.
Uhum. E eu confesso que eu fiquei bastante interessada nesse colóquio, nesse encontro, né, de poesias. Vamos combinar alguma coisa assim. E te Tranquilamente. agradeço a participação. Estaremos, continuando com a nossa live na semana que vem. Deixa eu só fazer uma propaganda já. Semana que vem estaremos conversando com o professor Edmar Patrick Madureira, de Tocantins, com o tema Ensino Remoto, Dificuldades Docentes e Estratégias de Ensino, mediado pela professora Florence, Uhum. também do laboratório. Cláudio, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Certamente estaremos presentes e nos encontrando de novo em vários momentos aí pela jornada acadêmica, né? Uhum. E grata pela colaboração. Tá, eu agradeço, então, a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Não deu para acompanhar tudo aquilo que o pessoal colocou no chat, mas depois a gente pode retomar com mais tranquilidade. De qualquer Com forma, certeza. o meu contato pode ser pelo e-mail, né, mandarino@unicinos.br, tá? E, bom, qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para a gente poder dialogar sobre essas oportunidades, né, que nos incluem e que nos deixam mais poéticos. Muito Nós obrigado. estaremos, obrigada. Nós estaremos colocando a gravação online no canal e também estaremos solicitando ao professor Mandarino se ele tem sugestões de bibliografia que também estaremos disponibilizando no canal. Fiquem conosco, até a próxima semana. Até lá. Valeu, Muito Cláudio. obrigado. Tchau, Abraço. tchau. Um abraço para Tchau, todos, tchau. todas.